Meus amados, meados do ano 2000, tinha uma banda que alguns de vocês já devem conhecer, chamada KLB, né? Que era a inicial de cada um dos integrantes da banda, Kiko, Leandro e Bruno. Um deles hoje é lutador de sei lá o que, o outro é deputado federal e o outro não sei o que virou. E o que acontece? Eles tinham uma música que era assim: Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida. Devolva-me o ar. E eu ficava, assim, absurdamente pistolaço com o fato deles rimarem a palavra vida com a palavra vida. E ninguém nunca comentar sobre isso. Pessoal, exercício proposto, vamos lá? Mel na chupeta também, tranquilaço, hein? Festa, farra do boi bumbá, olha só. Pessoal, aqui eu tenho 50 coulombs, por quê? A área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2, tá? 5 vezes 2 aqui, você vai ter 10, você vai ter 100 dividido por 2, 50, tá? A área do seu triângulo maior vai ser quanto? 15 vezes 60 dividido por 2, 450 coulombs, tudo bem? Quais são as figuras geométricas aqui que a gente utilizou? A gente utilizou dois triângulos que são formados na parte de baixo do gráfico para resolver essa questão. Beleza? Então, sempre que você quiser descobrir a quantidade de carga e você tiver um gráfico de corrente por tempo, basta achar a área que está sob o gráfico. Tudo bem? Meus amados, aquilo que eu tinha comentado com vocês há uns 2 vídeos atrás, o que acontece? Existe um sentido real dos elétrons, esse sentido é do menor potencial para o maior potencial, também conhecido no submundo do crime do negativo para o positivo, ok? Faz sentido, os elétrons são partículas negativas, eles se afastam do meu polo negativo para chegar no meu polo positivo, ok? Polo que a gente na física também chama de terminal negativo e terminal positivo. Porém, o que acontece? O sentido da corrente elétrica é um sentido contrário, porque a gente admite que a corrente elétrica está no mesmo sentido do campo elétrico. E o que acontece? O campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele sempre sai do maior potencial para o menor. Logo, o campo elétrico está nesse sentido aqui, ó, do maior potencial para o menor. Então, eu digo que a minha corrente elétrica, representada pela letra I minúscula, está nesse sentido aqui também, tudo bem? Então, o sentido da corrente é inverso em relação ao sentido dos elétrons, porque a corrente acompanha o campo elétrico. Tudo bem? Percebam o seguinte, real, os elétrons fazem esse trajeto. O que a gente considera? O trajeto contrário, por ser no mesmo sentido do campo. Tudo bem? Meus amados, existem 3 tipos principais de corrente elétrica, tá? E assim, você pode transformar um tipo de corrente elétrica em outro, eu vou comentar um pouco como que a gente faz isso, tá? Olha só, a primeira corrente elétrica é chamada de corrente constante ou corrente contínua. Tá? Então, o que a gente tem na corrente contínua? Um fluxo ordenado de elétrons, sempre no mesmo sentido. Tá? Eu sempre vou ter esse fluxo de elétrons no mesmo sentido. Percebam que aqui eu não estou representando o fluxo de elétrons, estou representando o fluxo da corrente. Tá? Já está daquela forma invertida que eu comentei com vocês. Percebam que o sentido não muda em momento algum. Tá bom? Pessoal, eu tenho um outro tipo chamado de corrente pulsante. O que acontece na corrente pulsante? Eu tenho momentos onde os elétrons estão em movimento e momentos onde o movimento deles é nulo. Quando eles voltam para o movimento, esse movimento também é no mesmo sentido que ele estava antes. Tá? Então, eu tenho pequenos pulsos aqui, paradas, né, dos elétrons em intervalos de tempo. Tudo bem? Pode acontecer também uma diminuição da corrente em intervalos de tempo, não precisa ser uma parada completa, tá? Mas eu posso ter uma diminuição na intensidade da corrente e um aumento logo depois, tudo bem? A corrente pulsante, ela é bastante usada para transformar a corrente contínua em corrente do tipo alternada. Então, o que o pessoal faz? Transforma-se primeiro a corrente contínua numa corrente pulsante, com pulsos, e depois você alterna. Você consegue variar, a partir de um alternador, você consegue variar o sentido dos elétrons, tá? Então, com um certo período de tempo, os elétrons variam de sentido, eles continuam sempre em movimento, tá? Eles variam de sentido e você tem uma corrente alternada. A rede elétrica residencial é feita com esse tipo de corrente alternada, tá? Pilhas e outros dispositivos,
trabalham com corrente contínua, tudo bem? Pessoal, a corrente elétrica pode causar alguns efeitos nos materiais, tá? Eu coloquei aqui 5 efeitos principais, onde o último é o mais importante deles, que é o efeito Joule, tá? Então, o que acontece? A partir da corrente elétrica, você consegue gerar uma quantidade de calor, uma quantidade térmica, uma quantidade de energia térmica no material, tá? De onde que isso vem? Da agitação das partículas que você tem ali dentro, tá? Então, como a corrente elétrica nada mais é do que um movimento ordenado de elétrons, você acaba agitando algumas partículas e você tem um efeito térmico causado pela corrente elétrica, tudo bem? Pessoal, além do efeito térmico, você pode ter um efeito magnético. Todo fio condutor, quando atravessado por uma corrente elétrica, gera um campo magnético à sua volta, tudo bem? O efeito luminoso está aqui retratado na imagem, né? Então eu coloco aqui que quando você passa a corrente elétrica através de um gás, você faz com que ele emita luz. Isso não acontece só para gases, essa lâmpada incandescente ela é feita de tungstênio aqui dentro, é um metal e a mesma coisa acontece, eu consigo emitir luz também com tungstênio. Um efeito químico, eu consigo, por exemplo, decompor uma solução iônica com apoio da corrente elétrica, um processo chamado de eletrólise, tá? Vocês já devem ter estudado na química isso. E o efeito fisiológico são as contrações musculares causadas pela ação da corrente elétrica, os famosos choques, né? São contrações involuntárias que são causadas quando a gente recebe uma descarga elétrica, uma corrente maior que o nosso corpo é capaz de suportar, tudo bem? Pessoal, falar um pouquinho sobre circuito elétrico, a gente vai estudar cada representação de circuito elétrico, o que significa cada um desses símbolos, mas inicialmente eu quero comentar com vocês a ideia do seguinte: o circuito elétrico é um circuito formado por elementos básicos e esses elementos fazem com que eu tenha um fluxo de elétrons passando por um condutor, tá? Percebam, quando o interruptor abre, eu desligo, né? Quando o interruptor abre, eu paro o fluxo de elétrons. Quando ele fecha, eu permito o fluxo de elétrons, que só é possível graças a um gerador que está gerando uma diferença de potencial aqui, tudo bem? Galera, caso você tenha algum problema no seu circuito elétrico com relação à corrente extremamente alta, você pode utilizar 2 dispositivos, fusível e disjuntor, tá? O fusível, o que ele faz? Ele basicamente, quando você tem uma sobrecarga de energia elétrica, de corrente elétrica no caso, ele queima. Então você precisa trocar ele impede a passagem de corrente se sacrificando, ele queima, e você precisa trocá-lo para poder reutilizar o circuito, tá? Bastante comum em veículos, tudo bem? O disjuntor já é uma chave magnética, então o que acontece? Quando você ultrapassa uma certa corrente elétrica, né, e aí você tem o efeito Joule te ajudando aqui, porque você tem um aquecimento e tudo mais, essa chave ela se desliga, tá, automaticamente, ela não queima, ela simplesmente desliga, ela desarma, e você, a partir de um certo momento, consegue ligá-la novamente e utilizar o circuito da mesma forma que estava antes. Tá? Qual a vantagem do disjuntor? Você não precisa trocá-lo toda vez que ele cair. Tá? Você pode utilizar o disjuntor aí por muito tempo dentro de uma instalação elétrica. Os fusíveis eles são descartáveis. A partir do momento que ele queimou, você precisa trocá-los para poder continuar usando o circuito. Tudo bem? Pessoal, com base nessa ideia e com o exercício proposto aí para vocês, no próximo vídeo a gente corrige.